problema do Flamengo o meio-campo. Não existiu. Meio-campo do Flamengo foi inteiramente dominado pelo Fluminense no primeiro tempo. Fluminense foi melhor no primeiro tempo. Fluminense chegou mais do que o Flamengo no primeiro tempo. Hoje eu achei que a defesa do Flamengo, a linha defensiva do Flamengo, ela não teve tantos problemas. O problema maior foi no meio-campo. Existia um buraco ali, um latifúndio, em que o André do Fluminense deitou e rolou. Aí veio o segundo tempo. E no início do segundo tempo, esse é um ponto importante de observar no jogo de hoje. O Flamengo não demonstrou o que acontecia nos jogos anteriores, um declínio físico. Pelo contrário, o Flamengo voltou com intensidade, com pegada. O Gerson, que não viu a bola no primeiro tempo, melhorou no segundo tempo, né? E aí o Flamengo, numa linda jogada, iniciada pelo garoto Matheus França, que de novo fez uma boa partida. Eu sei que os fãs do Everton Ribeiro vão ficar chateados comigo, porque o fã-clube dele é enorme, mas hoje o Matheus França é um jogador mais efetivo, mais importante do que o Everton Ribeiro. E está na frente dele, hein? Tanto, pelo menos na cabeça do VP, e eu concordo com ele nisso. Tanto é que ele começou o jogo, ele saiu na metade do segundo tempo e ele participou decisivamente da jogada do primeiro gol. O passe do Matheus França para o Pedro foi um deboche. Foi uma bola sensacional. E aí o Pedro, com aquela categoria que ele tem, não adianta se queixar. O Pedrão vai marcar ou vai assistir, né? Ele deixou o Cebolinha, Cebolinha serviu ao Ayrton Lucas e o Ayrton Lucas cravou. Ayrton Lucas, o melhor em campo. Mais uma vez nessa temporada, né? Porque ele fez o gol e deu o passe para o segundo gol, o gol do Pedro. Então, Ayrton Lucas realmente está voando e, de fato, ele é o principal jogador do Flamengo junto com o Pedro nessa temporada. A escalação do Vitor Pereira antes do jogo deu um rebuliço, porque você olhava para o banco do Flamengo e ali estavam Everton Ribeiro, Gabigol, Felipe Luiz e outros tantos renomados jogadores. A situação do Gabigol, gente, é que ele não treinou no campo a maioria dos dias desse período que o Flamengo teve da data FIFA. Ele ficou fazendo um trabalho especial de reequilíbrio muscular e, com isso, ele não tinha condições de começar o jogo na avaliação da comissão técnica. Então, aí não pesou o nome do Gabigol, a história do Gabigol. Pesou a condição física do Gabigol. Tanto é que o Gabigol, né, pelo menos publicamente, ali no campo, numa boa, aceitou legal. E quando entrou, como sempre, correu, lutou, se dedicou bastante. Aliás, daqui a pouco tem um detalhe aí da estratégia do jogo. Tivemos um duelo tático muito interessante entre Fernando Diniz e Vitor Pereira. No primeiro tempo, o Fernando Diniz levou a melhor no meio-campo. Ele ganhou o meio-campo. Ele tomou conta ali daquele pedaço. Aí veio o segundo tempo e ele repetiu uma estratégia que usou na Taça Guanabara, de colocar o Pirani ali no meio-campo para dar mais posse de bola, mais qualidade, mais saída em velocidade, para exatamente ter um controle ainda maior da situação. Só que, naquele Fla-Flu da Taça Guanabara, exatamente quando isso aconteceu, o Flamengo caiu fisicamente de produção. O Flamengo cedeu espaços para o Fluminense. E isso hoje não aconteceu. Notou-se uma evolução física do time do Flamengo, principalmente no início do segundo tempo, que era um momento crítico. E ali, o Flamengo conseguiu encaixar uma grande jogada com a participação fundamental do Matheus França, do Pedro, do Cebolinha e o gol do Ayrton Lucas. O Fernando Diniz levou a melhor no primeiro tempo, mas no segundo tempo, o VP comeu o bife, hein? No segundo tempo, o Vitor Pereira deitou no Fernando Diniz.
Vocês podem falar que ele é isso, que ele é aquilo, lembrar da sogra, mas o jogo que eu vi, no segundo tempo, o Vitor Pereira deitou no Fernando Diniz. E vou explicar aqui a estratégia. Primeiro que ele encheu o meio-campo para bloquear essa movimentação do Pirani, que não conseguiu render como no jogo anterior. E depois, meus amigos, já estava 1-0 para o Flamengo. O que ele fez? Ele percebeu que o Fluminense caiu fisicamente. E aí ele colocou descansados Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Vidal, que entraram na metade do segundo tempo, pegando um Fluminense que já vinha caindo de ritmo, caindo de produção, já não estava correndo tanto. E aí o que aconteceu? O Flamengo, que ficou a maior parte do jogo olhando a bola com o Fluminense, passou a ter o controle da bola. A bola veio para o Flamengo. Porque aí é covardia a qualidade, né? Por isso que falamos tanto do elenco do Flamengo. Em termos técnicos, quando Felipe Luiz, Vidal, Everton Ribeiro entraram e se juntaram a Gerson, Ayrton Lucas, Davi Luiz, Pedro, todos esses jogadores que eu citei são jogadores de muita qualidade técnica. São caras refinados. Você pode reparar isso. Quando o Vitor Pereira coloca esses jogadores que até pouco tempo eram titulares intocáveis, o Flamengo começa a ficar com a bola. O jogo mudou de posição. Então, fez 1-0 numa estocada rápida, no início do segundo tempo. Já com 1-0, coloca esses caras que controlam muito bem o jogo, o Fluminense em desvantagem, tendo que partir, e aí vem o checkmate. Everton Ribeiro dá o passe para o Ayrton Lucas, que arranca. Difícil para o Ayrton Lucas, que ele está voando. Para mim, é um lateral que tem potencial para em breve estar na seleção brasileira. Ele entra e dá uma assistência. Opa, quase que o microfone caiu. Ele entra e dá uma assistência. Né? Não foi um cruzamento, foi uma assistência. Ele mirava o Gabigol, mas a bola passou pelo Gabi e chegou até o Pedro, que cravou. Não adianta se queixar. O Fluminense foi melhor no primeiro tempo, mas foi envolvido por uma estratégia no segundo tempo, depois que o Flamengo fez 1-0 em um contra-ataque, numa jogada em que o Fluminense estava se lançando. A partir daí, com os caras que sabem tratar a bola com muito carinho, que tem intimidade com a bola, que a bola gosta deles, a bola estava sorrindo nos pés de Felipe Luiz, de Vidal, de Davi Luiz, de Everton Ribeiro, de Gerson, de Pedro, de Ayrton Lucas, e vai e volta, e só fazendo carinho na bola. Ficou uma situação difícil realmente para o Fluminense, que teve que correr atrás para tentar diminuir a diferença. Então, na minha opinião, o Vitor Pereira foi bem na estratégia dele. De novo, no jogo da Taça Guanabara, que o Fluminense foi campeão, ele tirou Gabigol, ele tirou Arrascaeta, o Flamengo não se encontrou no jogo, o Fluminense cresceu e ganhou o título. No jogo contra o Vasco, do último final de semana, né, recentemente, antes da data FIFA, dá 15 dias, né? As mexidas dele funcionaram muito no jogo, minha gente. Matheus França entrou e foi decisivo naquele dia, né? Mudou o jogo. Hoje, ele colocou os caras na hora certa para segurar o jogo. 1-0, tá comigo, vou ficar com a bola, deixa o Fluminense vir e aí vamos tentar ampliar a vantagem. Então, acho que o Vitor Pereira realmente ele mandou bem na estratégia de jogo. Concorda comigo? Eita! Eu acho que a maioria que não, né? A maioria quer que o VP se exploda, apesar de ganhar ou não, mas olha, eu acho que ele merece esse elogio. Eu acho que ele foi bem. E aí, você concorda comigo? Deixe o seu like, comente, compartilhe. Já